Olá, tudo bem? Então vamos fazer aqui mais uma melhoria e conhecer mais opções aqui dentro do framework. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou vir aqui em Views, tá? Botão direito em cima de Views, New Directory. Vou criar aqui uma pasta chamada de Layouts e vou criar dentro dessa pasta Layouts um arquivo chamado de app.blade.php. Esse arquivo ele vai ser o nosso layout base aqui do nosso administrativo. Com isso, a gente vai simplificar a escrita de layouts, deixando o que é repetido para todas as views dentro de um arquivo específico, certo? E as views em questão vão conter somente o que elas têm que conter. Como, por exemplo, a gente já vem trabalhando. A gente colocou lá na parte do create.blade.php, na view, somente o formulário, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui nesse app.blade.php, eu vou colocar aqui uma exclamação, vou dar um tab. A gente vai ter essa estrutura inicial do HTML5 aqui pra gente. Eu vou chamar aqui de Market, né, o título aqui das nossas páginas de Marketplace L6. Tudo bem? E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma div aqui, div.container, vai colocar uma div com a classe container para mim, já pensando no Bootstrap que a gente vai linkar agora nessa aula, tá bom? O que eu vou fazer aqui dentro? Dentro do Blade, a gente pode definir um ponto no layout base, no layout que vai ser utilizado em todas as views, uma área que vai receber o conteúdo da view em questão, tá? Isso aí a gente chama de herança de templates. Como é que eu defino essa área? Vou chamar aqui um arroba, tá? Uma anotação do próprio Blade, e vou chamar aqui a diretiva ield, correto? Vou abrir e fechar parênteses e passar aqui o que? Vou colocar content, tudo bem? Então, por exemplo, quando eu carregar aqui o meu create.blade.php que tem esse formulário, ele vai ser carregado automaticamente nesta área aqui, tudo bem? E isso vale para cada view. Só que, como está agora, isso não funciona. Como é que eu faço para o create passar a usar esse app.blade quando eu carregar ele? E aí eu posso usar aqui dentro do create.blade.php uma outra notação chamada de @extends. Isso aqui a gente chama de diretivas, tá? Quando você vê alguma coisa, são diretivas do Blade. E a gente pode dizer de qual layout base essa view em questão vai estender. Qual é? Vai ser o app.blade.php, que está na pasta layouts dentro da pasta de views. Então eu posso chamar assim, ó, layouts, ponto, que vai ser substituído pela barra de diretório, app, que é o app.blade.php. Feito isso, eu preciso dizer aonde esse conteúdo aqui vai ser exibido nesse layout app.blade.php. Então eu vou recortar todo esse conteúdo aqui do H1 até o form e vou chamar uma outra diretiva, que é chamada de section. Tá bom? Vou fechar essa diretiva com end section e vou colar o conteúdo aqui dentro. Essa section aqui, ela vai ser adicionada nesse conteúdo da linha 12 no ield. Então, se ela vai ser adicionada aqui, eu preciso chamar o mesmo nome content lá. Então, session content. Tudo bem? Eu vou copiar isso aqui também, ó, esses dois caras aqui, vou no meu index.blade.php, vou colar aqui antes da table e vou fechar ele aqui embaixo, @endSection, certo? Aí eu vou selecionar essa table e dar um tab aqui para dentro. Tudo bem, vamos voltar aqui e entender o que aconteceu. Então, eu vou atualizar essa tela, preste atenção primeiramente aqui em cima na tab, tá? Então, eu vou atualizar. Perceba que o título da tab mudou, certo? Marketplace L6. Se eu vier aqui inspecionar, no caso de inspecionar, já vai dar uma ideia, mas deixa eu fazer melhor aqui. Eu vou botão direito e ver o source code da página. Perceba que a tabela, ela não está sozinha mais. Agora ela está com a div class container e todo o HTML base, inclusive aqui abaixo, né? Aqui abaixo, no caso.
o bar aqui, etc. Aqui a gente tem a navegação, certo? Então, a gente já tem aqui um template base ou um layout, para a gente não se confundir, que já vai ser possível utilizar em todas as nossas views. Então eu chamo aqui extends e passo o nome do template. Se ele estiver dentro de uma pasta, eu passo o nome da pasta, ponto, e o nome do template. E digo, chamando o bloco session na view em questão, que vai ser substituída dentro do template na linha do yield. Nesse caso, content. Então todo o conteúdo do create.blade.php que está na session content vai ser adicionado naquela linha lá do app.blade.php, que é essa daqui. O mesmo vale para o index. Tudo bem? E aí fica simples. Eu vir aqui no app.blade.php, logo após o title, fazer um link, .css. Você pode usar isso no Visual Studio Code também, dar um tab. Ele vai te dar um link aqui para você carregar um arquivo CSS externo. O que eu vou fazer? Vou aqui no meu browser, nova tab aqui, vou aqui pegar o Bootstrap 4 CDN. A gente, por enquanto, vai linkar ele diretamente da CDN dele, tá bom? Eu vou pegar esse cara aqui abaixo, ó, bootstrapcdn.com, vou entrar nele aqui. Vou copiar aqui o CSS, por enquanto eu vou precisar só dele, desse link aqui, tá bom? Copiei aqui, vou voltar para o projeto e vou colar aqui no href, ó. Tá? Olha o que já vai trazer de cara pra gente. Então, colei ali, vou aqui no meu projeto, vou atualizar. Perceba que a nossa navegação ela já ficou com uma cara mais apresentável. Por quê? Porque o Laravel já traz o suporte dessa navegação da paginação já para o Bootstrap. Tudo bem? E aí, ó, eu posso melhorar ainda mais essa nossa view aqui, index. Passando aqui uma classe na tabela chamada de table. Posso fazer aqui um table striped. E aí olha o que vai acontecer. Vou voltar aqui, vou atualizar. E aí vou tirar o zoom, né? Ficou bem melhor, né? Já está mais apresentável aqui pra gente. Vamos aqui no nosso create. Ainda está um pouco estranho o nosso formulário. Vamos dar uma cara para ele agora. Vamos aqui no create.blade.php. A gente tem aqui para o nossos formulários, a gente tem aqui a possibilidade de usar aqui, ó, na div, uma classe chamada de form-group. Já vou aproveitar e copiar essa aqui e colocar em todas as divs. Tudo bem? Ó. Cada uma das divs aqui. Correto? E aí, deixa eu só dar uma separada nessas divs aqui para não ficar confuso a visualização delas. E aí, cada input eu posso colocar uma classe chamada de form-control. Então, vou copiar isso aqui e vou colar em cada input, tá bom? Ó, cada input aqui, o slug também. E aqui no caso do select é no tag select mesmo. Tudo bem? Olha como é que vai ficar aqui só com essas simples adições aqui. Vou atualizar. Ficou bem melhor, né? Visualmente já está bem melhor pra gente. E aí eu posso dar uma cara mais interessante para esse nosso botão de submit. Então vou colocar uma classe aqui. Isso tudo porque a gente linkou o Bootstrap, tá bom? Então btn-success de botão, né? O btn-success vai colocar um botão verde. Eu posso colocar aqui um btn-lg de large ou botão grande, tá bom? E olha o que essas classes vão adicionar no nosso botão. Tá? Ele ficou large, grande, né? Verde e a classe base do botão. Tudo bem? Bem simples aqui, bem direto, bem rápido. A gente já, simplesmente por termos utilizado aqui a parte de layout, eu linkei em um único ponto o nosso CSS e a gente só adicionou as classes em cada view, correto? E aí já deu uma cara bem mais interessante aqui para o nosso painel, tá bom? Então, esse conceito do layout que eu fiz aqui de herdar, a gente chama de herança de templates dentro do Blade, e por meio dele a gente simplifica o que é repeteco em todas as views a ficar só em um lugar e as views vão ficar só com foco delas. No caso dessa tela que a gente está vendo, só tem a tabela e a paginação,
O restante ele herda do app.blade.php e na tela do create a gente só tem ali o formulário de fato e o restante ele herda do app.blade.php. Tudo bem? Então aqui é mais uma facilidade aqui pra gente. Agora a gente pode voltar para o nosso CRUD para fazer a parte de edição e a parte de remoção. Então eu vou ficando por aqui, te desejo um forte abraço e até a próxima aula. Até mais.